Você deve ser uma pessoa capaz de fazer o mal. E eu vou te explicar o porquê. Para você que não me conhece, meu nome é Igor Chaves, sou o seu treinador comportamental e a conversa que eu quero ter aqui com você hoje é sobre você ter essa capacidade de fazer o mal, mas você escolher não fazer. Sim, eu quero que você entenda que desenvolver virtudes, desenvolver a sua bondade é uma coisa boa, sim, mas você saber fazer o que é mal e você escolher não fazer também é uma coisa boa. Também é algo que você deve ter em mente. Também é algo que você deve saber como é que funciona a mentalidade de uma pessoa má. O que é que uma pessoa má faria? Como é que uma pessoa má se comportaria da situação? E quando você entende isso, você tem uma mente um pouco mais pragmática, sim, uma mente emocional, mas também uma mente mais pragmática para enxergar a realidade como ela é. Então, eu separei aqui alguns pontos para mostrar aqui para vocês, aqui no meu notebook. E o primeiro ponto é sobre você entender que as pessoas vão testar você. Seja você uma pessoa boa, seja você uma pessoa ruim. E as pessoas, elas testam alguns limites que você tem. E esses limites, eles podem ser ultrapassados. E se você não tomar cuidado, as pessoas, elas vão te testar e vão se aproveitar de você. E se você não tomar esse cuidado, não ter essa malícia de identificar isso, de colocar limites, você vai ser uma pessoa educada demais. Você precisa aprender a colocar esses limites. Você precisa saber utilizar dessa sombra, o que Carl Jung diria, né, que é a sua sombra, que é aquele seu lado que você não quer mostrar tanto para as outras pessoas, aquele lado que é mais oculto seu, que todo mundo tem isso. Então as pessoas, elas vão testar você. E se você for uma pessoa que eu quero sempre me mostrar educado, eu quero sempre me mostrar alguém tão tão passivo, tão pacífico, eu quero que as outras pessoas achem que eu sou uma pessoa fácil de lidar. Se você é uma pessoa tão fácil de lidar assim, significa que você não tem aquela aquela opinião própria, sabe? Você não tem uma estrutura mental construída, pelo menos um pouco. E se você é uma pessoa tão fácil assim de lidar, você é tão fácil assim de se manipular também. Então, quando as pessoas forem testar você, por mais bom que aquela pessoa diga que ela seja, ela vai querer se aproveitar de você de alguma forma. Seja pedindo favores para você, e se você faz sempre, aquela pessoa vai tender a pedir sempre. Talvez não seja nenhuma questão de querer se aproveitar de você, vamos dizer assim. Aquela pessoa não quer se aproveitar de você, mas aquela pessoa quer se livrar de uma carga que ela tem, de uma obrigação que ela tem. Mas aí ela vai lembrar, aquela pessoa, ele, ela, sempre faz algo para mim quando eu peço. Então, logo eu vou sempre pedir alguma coisa àquela pessoa. Aquela pessoa sempre alivia o meu fardo. Então, logo, eu vou pedir para aquela pessoa. E aquela pessoa é pouco provável que vá me negar, porque aquela pessoa é tão fácil de lidar, entendeu? Então, sempre tenha isso em mente. As pessoas vão te testar. A segunda coisa é que quando você não entende esse esse lado seu sombra, quando você não entende a maldade em si, essa malícia, vamos colocar esse nome aqui, é que você perde essa autenticidade também. Você quer ser muitas vezes educado demais. É isso aí. Você não mostra muito como é que você realmente é, o que é que você realmente pensa, qual é a sua estrutura de princípios, moral, ética, seja lá como for, mas você não mostra. Você quer sempre ser muito educado e aceito por outras pessoas. E é por isso que você perde essa autenticidade, essa dificuldade de agradar as outras pessoas. Com isso, você acaba sendo aquela pessoa que sempre vai ser aquele flexível. E não é um flexível que se adapta, é aquele flexível que qualquer lado que puxar você vai. Se
para o lado de cá puxar e você pega e diz: "É isso aí mesmo". E se o outro lado puxar, você diz: "Não, realmente é isso aí mesmo". E entenda que você utilizar a flexibilidade como estratégia para você não colocar tanta energia em alguma coisa, isso é ótimo quando você faz isso de forma consciente. Agora quando você, de forma inconsciente, fica sendo puxado por um lado e para o outro, você não tem uma base, você não tem princípios, você não tem raiz em um determinado lugar, você não vai crescer, você não vai ser autêntico. Uma árvore, ela precisa ter raízes em algum lugar, porque senão ela não vai ter todo o potencial que ela deveria ter. Então, se você é educado demais, tenha certeza, você não é autêntico, você perde a sua autenticidade. Então, saiba utilizar dessa malícia quando necessário. O terceiro ponto é que você evita conflitos que precisariam acontecer. Quando você quer muito buscar o sorriso das outras pessoas, não estou dizendo de você fazer stand-up ou ser comediante, mas eu estou dizendo quando você busca agradar muito as outras pessoas, ao ponto de você não entrar em conflitos, e esses conflitos realmente precisariam acontecer. Lembra que eu acabei de falar sobre você utilizar dessa flexibilidade para você não entrar em situações que você não precisa colocar muita energia, mas só que existem momentos que você realmente precisa colocar energia. Defender princípios, valores, defender a sua identidade, defender talvez a sua família, talvez defender os seus amigos, defender o seu trabalho, os seus resultados, e aí você não faz isso. Por quê? Você evita conflitos, mas só que nesse ponto que eu estou falando aqui agora, o conflito ele realmente é necessário para você ser visto, ser vista como uma pessoa que é autêntica, uma pessoa que é autoconfiante, uma pessoa que faz e que resolve, e que mostra isso para o mundo e que não tem medo de mostrar. Então, a partir do momento em que você percebe essa malícia, você acaba tendo e aceitando esses conflitos que são necessários. Você acaba treinando a sua resiliência mental, porque toda vez que você entra em um conflito, em um confronto, isso mexe, principalmente se você for uma pessoa mais frágil emocionalmente, isso mexe muito com o seu emocional. Se você for uma pessoa mais resiliente, nem mexe tanto assim. Mas de toda forma, isso vai treinando a sua mente para sempre que haver conflito, você ir lá e você resolver. Agora, se você é uma pessoa mais frágil emocionalmente e vai ter um conflito e você evita esse conflito, você está evitando se desenvolver. Segura isso e dorme com essa pedrada. O próximo ponto que eu deixei aqui é você gera desequilíbrio nas suas relações, seja relações em relação a relacionamento amoroso, as suas conexões de amizades, conexões de trabalho, outras conexões familiares. Mas você tem esse desequilíbrio. Eu não gosto de falar em equilíbrio, eu gosto de falar em harmonia, porque um equilíbrio deve ser tudo igual, a todo tempo. E harmonia é mais uma questão de uma hora um, outra hora o outro lado. E eu gosto muito dessa questão de harmonia, porque é assim que a natureza é, tá? Agora, equilíbrio significa que não pode mudar nenhum dos lados, porque senão vai estar em desequilíbrio e já era. Então eu gosto de falar em harmonia. Então você não gera essa essa harmonia, algo desarmônico. Você acaba querendo e se preocupando em agradar demais a outra parte e acaba acostumando a outra parte também, não colocando limites. E aí você acaba sendo aquela pessoa que fica preso, presa mentalmente, emocionalmente. Até mesmo no seu comportamento, você acaba se tornando uma pessoa presa àquilo ali, porque você acha que sempre vai ter aquilo para você fazer, você realmente precisa fazer, você realmente acha que deve a Deus e ao mundo, porque você tem essa dívida emocional, você está preso, presa emocionalmente.
e gera esse desequilíbrio. Você quer entregar muito, tanto, tanto para as outras pessoas e quando chega o seu momento, você não quer receber. E talvez você até aceita, mas quando aceita, muitas vezes, não toda vez, tá? Muitas vezes aceita migalhas. Então aprenda, reforço, aprenda a ser essa pessoa que tem essa malícia. Segundo, segundo ponto não, quinto ponto, é você ser educado demais, acaba parecendo ser falso, tá? Essa falsidade, essa questão de que você é uma pessoa muito polida, é uma pessoa muito santa e quem fica arrotando aí santidade, rapaz, é por isso que muitos momentos, quem me conhece mais de perto, muitos momentos eu digo assim: "Não, eu sou o pior daqui, eu sou o pior daqui". Por que eu digo isso? Porque eu reconheço que eu sou o pior em potencial. Eu sei que tem pessoas no ambiente que elas naturalmente são más, mas elas não têm opção. Elas realmente são pessoas ruins, porque elas não aguentam a pressão que existe naquele ambiente e elas realmente cedem a ser ruim. Não tem outra opção. Agora, só que eu sei o que é ser malicioso. Eu realmente sei o que é prejudicar as outras pessoas. E eu quero que você entenda isso. Que o poder não está em você ser mal e prejudicar as outras pessoas. O poder está em você saber ser mal e prejudicar as pessoas, mas você não fazer isso simplesmente porque você não quer. Simplesmente porque você não quer. Porque se chegar em um tempo de afronta, um momento difícil, um momento de guerra mesmo, aí você utiliza dessa sombra. Aí você utiliza desses seus defeitos. Aí você utiliza desse seu eu que é mais oculto, entendeu? É por isso que eu digo, eu sou o pior em potencial. Eu só sei usar esse potencial nas coisas certas. Agora, as outras pessoas que são naturalmente más, elas não têm opções. Precisa-se dessas pessoas que realmente escolhem ser boas ou ser ruins em momentos de guerra, ir para a guerra mesmo, ser assertivo, precisa-se dessas pessoas que saiba controlar a sua maldade e saiba também controlar a sua bondade. Porque aquelas pessoas que você olha todas as atitudes delas e é sempre querendo diminuir aquela outra pessoa, querendo fazer uma fofoca, inventar alguma coisa sobre a outra pessoa, querer prejudicar uma amizade, querer prejudicar um relacionamento, querer prejudicar algum trabalho. Essas pessoas, elas não têm opção a não ser serem fracas. Agora, você que tem essa capacidade de ser mal, mas escolhe não ser, isso sim é força verdadeira. Agora, se você quer receber mais conteúdos como esse, toca aí, se inscreve porque vai sair bem mais conteúdos assim.